Bem-vindos ao canal Lúcia Martins. De acordo com o que eu tenho explicado aqui, para uma pessoa ser falso profeta, basta ela estar com a Bíblia na mão distorcendo a palavra de Deus. E hoje eu quero te dar um exemplo de uma palavra de Deus distorcida, que é uma obra dos falsos profetas distorcer. Então tu tem que ter muito cuidado, tu tem que salvar a tua pele em relação a isso. E eu vou te dar um exemplo que vai te mostrar como é importante a pessoa ler a palavra de Deus, porque com a prática da leitura da palavra de Deus, tu vai conhecendo as coisas e tu vai sabendo detectar quando que está errado, ao mesmo tempo que tu vai te alimentando daquele benefício que a palavra de Deus dá, né? Então, na Bíblia, tem explicações, por exemplo, sobre a palavra esperança. Então, a pessoa quando lê aquilo ali, ela vai entender sobre esperança, porque a Bíblia explica muito isso, principalmente no Novo Testamento, né? Aí, tu tem que ter bem cuidado na hora de ler isso daí, porque isso aí é uma arma de manipulação dos falsos profetas para distorcer o que está escrito. Então, a palavra esperança na Bíblia, ela está relacionada à nossa vida com Deus, à nossa vida com Jesus. É só sobre isso que a palavra esperança está relacionada. Só que os falsos profetas, eles dão a entender que essa palavra esperança, ela está relacionada à nossa vida cotidiana, e isso está errado, não é assim. Isso é, olha, demoníaco isso daí. Porque a palavra esperança, pode ver na Bíblia que Jesus, ele não falou sobre esperança. Sabe por quê? Porque a esperança é Ele. Então, no Novo Testamento, quando a palavra esperança aparece, ela está apontando para Jesus. Por que Jesus não falou em palavra esperança? Porque a esperança é Ele. Então, se a esperança é Ele, a gente tem que ouvir o que Ele diz e o que Ele explica em relação às coisas da vida cotidiana. Aí alguém vai dizer assim, mas Lúcia, lá no Novo Testamento também está escrito assim, ó, que Jesus falou sobre as coisas cotidianas. Ai, não andeis ansiosos pelo que nós vamos vestir ou pelo que nós vamos comer. Realmente Jesus falou sobre isso. Só que ali, nessa palavra ali, os falsos profetas, eles colocam a palavra esperança ali. Então, quer dizer, a gente não deve andar ansioso porque a gente deve ter esperança. Só que a esperança é sobre Jesus, não está relacionada às coisas do cotidiano, como o que comer, o que vestir, onde trabalhar, como se sustentar e outras coisas mais, adquirir alguma coisa, um bem. Mas jamais essas coisas vão estar relacionadas à esperança, sabe por quê? Observem o prefixo da palavra esperança, é esperar. E o que quer dizer esperar? É que tu tem que ficar parado, tranquilo, esperando algo acontecer. E isso é a vinda de Jesus. É a nossa esperança de estar com Ele. É a nossa esperança de sermos levados à presença dEle. E o sufixo NC cedilha A, ele dá a ideia de algo que está acontecendo, algo que aconteceu por um tempo, acontece ou que vai acontecer. Então é algo que não aconteceu assim simplesmente no momento e pronto. Por exemplo, a palavra criar. Qual é a continuidade da palavra criar? Criança. E comer. Qual é a continuidade da palavra comer? Comilança. Então, esperança é algo que tu tem que ficar permanentemente fazendo para alcançar aquele objetivo que tu quer. Então, nós devemos ter esperança. Realmente a Bíblia está certa em relação a isso. Agora, ali quando Jesus falou sobre não andar ansioso sobre o que comer e o que vestir, ele não falou na palavra esperança, porque a palavra esperança naquele caso ali é um veneno. A pessoa não pode ter esperança em relação ao trabalho, a pessoa não pode ter esperança em relação ao que comer, ao que vestir. O que Jesus falou ali naquele momento é justamente para a pessoa não ter esperança em relação àquelas coisas ali, porque se ela tiver esperança em relação a essas coisas cotidianas, ela vai andar ansiosa, porque se tu não fores atrás de um trabalho e tu ficar esperando, se tu não fores atrás do que comer e que vestir e tu ficar só esperando, tu vai te dar mal, vai te dar muito mal, e aí tu vai te encher de ansiedade. Então essa palavra esperança não tem
tem nada a ver com aquilo ali, por isso que Jesus não falou em palavra esperança naquilo ali, naquela passagem ali. O que nós devemos ter, eu vou te dizer, de acordo com a Bíblia, é o que Jesus explicou. Em relação a essas coisas da vida, nós temos que ter fé. E fé é algo que ela trabalha junto com obras. Então, se tu queres alguma coisa relacionada a comer e o que vestir, e a trabalho e a coisas do cotidiano do ser humano, tu tem que usar a tua fé. E fé é fé e ação. Quando a pessoa tem fé, ela age. Então, naquele sentido ali, tu tem que agir. Então, tu não pode fazer isso que os falsos profetas fazem, dizer que tu tem que ter esperança naquilo ali. Aquilo ali é errado, gente. Olha, por favor, vocês têm que atender o que eu digo de ler a Bíblia, porque isso é muito importante. Porque senão qualquer um te enrola. Porque sabe o que é? É que os falsos profetas, como eles leem a Bíblia para manipular as pessoas, né, pelos vários motivos que eu já falei aqui, eles não têm espiritualidade para entender a palavra de Deus. Daí sabe o que eles fazem? Quando eles estão lendo para todo mundo ali assistir, eles ainda falam assim: olha, eu tô lendo isso daqui, tá escrito aqui, eu quero ver alguém dizer que tá diferente, que a palavra de Deus é diferente do que eu digo aqui, o que eu falo aqui é o certo, quero ver alguém discordar. Mas olha só, por isso que eu tô ensinando aqui no canal as pessoas a ler a Bíblia. Tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, mas o que eu estou dizendo para vocês é que tenham cuidado para não ir atrás dessas explicações erradas de falsos profetas, de pessoa que não tem espiritualidade suficiente para tirar da Bíblia a explicação certa, porque a palavra esperança não está relacionada com as coisas cotidianas. Não coloque isso, porque senão tu vai ficar ansioso, porque se tu ficar esperando as coisas cotidianas, aí sim tu vai ficar ansioso e vai recair naquilo que Jesus disse, que não é para nós andarmos ansiosos. E na vida prática nós temos que ter atitude e fé. E se nós tivermos atitude com fé, acreditando que a coisa vai acontecer, ela acontece e não adianta falso profeta não querer, porque essas explicações erradas aí eles dão quando eles estão querendo dar uma indiretinha para alguém, para te ver. Esse tipo de ensinamento errado venha daí, e então isso é uma carnalidade da pessoa. A pessoa não está ali realmente com a intenção de fazer bem para as pessoas, ela está preocupada em dar indiretinha para alguém. E quando a pessoa está com esse pensamento maligno aí, porque não é assim que Jesus disse que a palavra tem que ser passada, com indiretinhas de mentira, de fofoquinha ali, passar a palavra de Deus de maneira errada para as pessoas, isso faz mal. Então, siga esse ensinamento que eu te digo de ler a Bíblia e também fique atento a esses ensinamentos que eu te dou, que são apenas uns exemplos do que esses falsos profetas fazem em relação à Bíblia, explicando de maneira errada e ainda achando ali que não, ninguém vai contestar, porque o que eu estou falando está certo e não está certo nada. Se tu fica bem atento às coisas de Deus ali, tá preocupado em agradar a Deus, tu vai entender a Bíblia do jeito certo e não vai cair nessas explicações erradas dos falsos profetas. E agora estou aqui com a Diamond e ela está pedindo para vocês se inscreverem no canal e deixarem um like no vídeo. E ela está bem atenta às explicações, pode ver. E ela está pedindo para vocês ficarem atentos também, tá? Porque senão a pessoa cai ali com as patinhas ali e o falso profeta não está nem aí. Ele está preocupado com o ego dele, e está preocupado com a vida dele ali, que muitas vezes está dando errado e é por isso que ele vem com aquelas explicações erradas ali. Então, esse é o ensinamento desse vídeo. Até o próximo, tchau!